com essa de sexo seguro, estamos aqui em mais um podcast com mais um convidado especial, né? E é o nosso oitavo episódio. Já tá acabando, né, Márcio? Já tá deixando saudadezinhas, assim, já tá ficando... É isso, né, falta, pessoal? A gente tá aí no nosso 8º episódio. Amanhã a gente tem um evento, um ato cultural lá na Praça dos Leões, o CAPA, Cultura, Arte e Prevenção à AIDS. Bambolim de camisinha. Vamos usar as camisinhas para o correto, né? Mas vamos distribuir muitas Claro, camisinhas. tem que estar guardado, né? Tem que estar lá, quando precisar... E a gente hoje está com o nosso convidado, o Breno, da Casa de Andaluzia, né, que é educador social, está se formando vai ser um sociólogo. E é isso, Breno, eu queria que tu se apresentasse, né, falasse aí um pouco da tua trajetória, né, o Breno é militante do movimento negro e a gente... prazer, queria mesmo convidar. E aí a gente trouxe essa temática, né, que você com propriedade para falar, que é o seu lugar de fala, que a gente fala sobre prevenção HIV e falar desse vínculo com a negritude, né, com essa população e tal, que a gente precisa dialogar e trazer. Enfim, se apresenta, Breno. Então, eu me chamo Breno Medeiros, eu estou quase me formando em Ciências Sociais, né, tenho muito interesse na área de Sociologia mesmo, as outras aqui me perdoem, mas eu não sou muito afim delas, mas tudo faz parte, né. Eu sou educador social da Casa de Andaluzia, em torno já de 2 anos que eu estou lá trabalhando com a prevenção, né? Sou uma pessoa negra, então existem certas questões sociais que atravessam o corpo negro, né? Inclusive o HIV é uma dessas questões que atravessam essa população. E a gente vai conversar sobre essas questões, né? Esses trâmites, essas desigualdades sociais que a população negra, em suas diversidades, atravessa. Assim como o HIV é uma questão que o HIV passa muito, né? Porque é a população ainda que, infelizmente, a incidência de HIV, a transmissão ainda é muito maior comparado às outras populações não brancas aqui do Brasil, né? E do mundo também. Sim. Vai ter um fight aqui entre a antropologia e a sociologia. Não, né? e aí, tipo assim, essa informação, né, Breno, assim, às vezes algumas pessoas querem estigmatizar, né? Tipo assim, é porque tá mais nessa população, é porque eles que têm alguma culpa, alguma coisa. Sempre é assim, né? E na verdade a gente entende que tem um contexto realmente do racismo, né? Sim, contexto social que inclusive eu isso. acho que um dos grandes erros de se enfrentar, né, o enfrentamento ao HIV e também à AIDS foi justamente essas culpas que tentaram colocar, né? Desde a sua história aqui no Brasil, buscaram alguns corpos para culpar essa transmissão, né? Então, assim, não é que exista um corpo mais afetado pelo HIV ou AIDS, mas sim que existem estruturas, desigualdades que fazem com que aqueles corpos estejam mais propícios, né, na incidência do HIV. Então, existem sim essas desigualdades e esses determinantes sociais que fazem com que esses corpos, infelizmente, ainda assim, são mais infectados pelo vírus do HIV, né, e também a AIDS. O que na verdade a gente traz hoje, né, é um debate tão estrutural, porque querendo ou não a gente vai falar do processo da educação, né, todas as dificuldades que o movimento negro, né, que a pessoa negra que se reconhece como negro, ela passa pela sua estrutura, né, ela vai acabar distanciando a pessoa da prevenção, né? Então, é a classe social, no caso, é a vulnerabilidade social, é a vulnerabilidade com a educação, é o racismo mesmo no sentido de agressão, né? É a questão, inclusive, da xenofobia com a questão de a AIDS veio lá da África, né? E como é que é essa coisa toda e tudo mais, né? Então, assim, e é muito forte porque, inclusive, por exemplo, né, no meu mestrado eu estudei diversidade e a gente fala sobre diversidade que conseguem ser veladas e diversidades que estão no estereótipo. Então eu consigo talvez dizer, não revelar para as pessoas que eu tenho HIV, né? Mas o negro, como é que ele vai esconder para a pessoa que ele é uma pessoa negra, né? Sim. Então assim, ele vai sofrer ainda os encargos do estereótipo, né, do fenotípico, né? Então isso aí dificulta muita coisa, né, Breno? E aí era nesse aspecto, né, que a gente queria que tu
talvez começasse a dar uma contextualizada e a gente seguir aqui com as nossas perguntas. Tudo bem. Então, assim, no podcast anterior, né, da semana passada, foi tocado muito esse lance da escola, né? E a minha introdução, na verdade, na questão de falar sobre o HIV, debater essas correlações, né, da negritude com o HIV, começou muito na minha inserção na universidade, né? Então, eu tive esse acesso que muitos, né, da minha população não possuem, infelizmente, mas fui cotista sim, né? Entrei pela cota. E esse meu acesso à questão do HIV, antigamente, antes de entrar já tinha esse debate da negritude, mas o HIV, né, para complementar essas discussões, foi mais na universidade mesmo. Pela minha professora, eu fiz parte durante a minha trajetória toda da universidade no LESAL, que é o Laboratório de Ciências Sociais em Saúde. A gente tinha esse guarda-chuva temático que era o HIV e a AIDS e as prevenções nas escolas. Eu sempre gosto de andar com esse material por conta que ele me ajudou muito e foi o meu primeiro contato com o debate do HIV de forma geral. Qual é, Breno? Ele é um fascículo do Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares, que era uma parceria entre o Ministério da Saúde e da Educação, né? Que ele é em torno de 8 fascículos, que vai falando sobre os debates dentro da escola, né? Ele é diversificado em 8, um deles é o de metodologia, que é onde também vai falar sobre educação entre pares, que também foi o meu primeiro contato com essa temática, eu não conhecia, e aí ele é diversificado, né? Ele vai falar sobre raça e etnias, vai falar sobre saúde e prevenção, saúde e sexualidade, saúde reprodutiva e saúde sexual, vai falar sobre álcool e outras drogas, vai falar sobre gênero, diversidades sexuais, adolescentes e juventudes e participação social. Então, foi esse meu primeiro contato com a temática do HIV, né? Por esses manuais que eu gosto de acompanhá-los. Eles são de 2011, né? Então, tem sim algumas limitações comparado ao ano que a gente está, mas para a época ele era muito rico nos materiais e no que ele era proposto para trabalhar. Então, foi a partir daí que eu comecei a relacionar essa relação, né, de entender que o corpo negro ele ainda está mais sucinto a doenças de forma geral, mas também as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, esse corpo que, né, socialmente falando, ele carrega assim, marcas sociais, e essas desigualdades sociais, essas vulnerabilidades, compõem esse corpo negro durante a sua trajetória, né? E no HIV não é diferente, né? Durante esse processo que eu tive, eu comecei a aprender, a buscar mais conhecimento sobre, porque eu não vou mentir, eu também tinha pouco conhecimento, então durante essa trajetória, até hoje, a gente nunca para de estudar, né? Muita coisa atualizando, então a gente passa por esse processo de estudo. Então, assim, entender que o corpo negro, ele sim está desigual na sociedade, ele é um ponto, né? E a gente não pode negar que o racismo, ele também está dentro das unidades de saúde, porque como você falou, Márcio, não é só a questão de incitar ou de você demonstrar que o racismo existe, mas no tratamento, né? Já conheci jovens que muitas vezes fugiram do diagnóstico porque não foi bem tratado na unidade de saúde, né? Então a gente percebe que existe essa distinção, essa diferença, que muitas vezes é minuciosa, mas outras também nem tanto, né? Que fazem com que esse jovem, sobretudo o jovem negro, a fugir da unidade de saúde. Então, assim, na escola, durante esse processo, eu via, durante as nossas eletivas, porque era a nossa atividade de laboratório, era ir para as escolas, falar sobre prevenção, e a gente sempre apresentava todos os manuais, porque o que a gente queria era demonstrar que tinha esse material e que a gente era bem acompanhado por esse material, e aí eles ficavam dispostos em escolher as eletivas, né, os materiais que a gente utilizaria. E sempre a de raça e etnias ficava, geralmente era o mais pedido, porque aí o que a gente pensava? É que esse debate de raça e etnias muitas vezes eram deixadas de lado dentro da escola mesmo, né? E existe uma lei que é a 10.639, se eu não me engano, mas é essa mesmo, que é obrigatório o ensino da história afro-brasileira no Brasil. E o que a gente percebia na escola era muito essa relação de que ele era secundário. Então, também, se era secundário, a gente não acessava os debates de HIV dentro da escola, ou de prevenção. Então, a eletiva ela é importante porque a gente acessa a escola, mas também ela tem as suas deficiências no sentido de que ela é temporária. Se não tem um professor, ou uma universidade, ou uma associação que leve esses debates
dá a entender pra gente que não acontece. Então, como é que eu vou falar com o jovem ali da escola, né, o jovem negro, até mesmo dentro das periferias, né, porque eles estão assim, acessados ao redor da escola. Como é que eu vou acessar ou falar com aquele jovem sobre a prevenção se a escola muitas vezes não é permitir, mas dificulta ou às vezes tem algum trâmite que impossibilita as nossas atividades. Eu gosto sempre de falar do Liceu de Jacarecanga, porque foi a minha primeira escola que eu participei, mas também foi uma experiência maravilhosa. Às vezes a gente pensa que o jovem, entendendo que existe sim dificuldade de informação ainda, né, a gente evoluiu muito na questão medicamentosa, de tratamento, né, de prevenção, e os jovens eles estão sim sabendo sobre esses debates, mas ainda assim existe um déficit, uma falta de informação para muitos jovens. Então assim, essa primeira experiência foi maravilhosa porque a gente primeiro conseguiu acessar esse jovem, né, falar sobre prevenção, né, e correlacionar com as diversidades, né, que a gente trabalhou com diversidades sexuais, gênero, raça e etnias. Né, e tem uma oficina, porque esse manual ele é trabalhado através de oficinas, e tem uma oficina que faz justamente essa relação entre o racismo, né, e o HIV. E a gente conseguiu trabalhar isso com eles dentro da escola, foi maravilhoso. E eles sabem, é uma grande surpresa, né, porque eles vão falando sobre as experiências deles. E existem temáticas que a gente não pode trabalhar porque a escola ainda considera um tabu, que, por exemplo, álcool e outras drogas, a gente não pode falar sobre isso. Redução de danos, né? Que também é uma da questão da prevenção combinada que poderia falar sobre redução de danos. Sim. Então, a gente não pode falar sobre álcool e outras drogas, o que é um problema. Mas a gente agradece, assim, a disponibilidade também de poder acessar e estar falando com esses jovens que é importante a prevenção, né? Conhecer a mandala preventiva, né? Porque a gente consegue acessar também como esse jovem percebe a sua prática sexual, né? Acho que às vezes é um erro da escola que a gente percebe é que o jovem ele não faz prática sexual. Sim. O que é errado, a gente sabe. A gente foi jovem, a gente passou por esse processo e vivia a nossa sexualidade. A escola também é esse espaço de conhecer a nossa sexualidade. Então, se você priva o jovem de acessar ou de entender a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, é um problema. Ainda mais agora com escola de tempo integral, né? Então, Sim. assim, você passa 8 horas dormindo, 8 horas como... na escola, e essas 8 horas é um processo de vivência da sexualidade, né? É a ideia de, tipo assim, vamos esconder pra, tipo assim, fingindo que não tem, né? A gente vai evitar. Né? E, na verdade, é conversando realmente, né? Essa coisa que tu falou do acesso, né? Ao serviço de saúde, dificultar o tratamento, né? Da pessoa negra. Eu tive um caso de uma pessoa que veio, um jovem que foi diagnosticado com HIV negro, e ele falou que não estava negando, ele estava fingindo que não tinha HIV, assim. E aí ele foi vendo nossas publicações e tal, não sei o que, aí ele veio falar, aí pegou e disse, olha, eu acho que eu vou voltar e tal, porque... Aí eu disse, não, mas por que tu não foi? Né? Aí ele disse, não, porque eu não sei, não gostei do atendimento. E eu tenho certeza que tem muito a ver com essa questão também, porque sempre fica aquela coisa, não é direto, né? Sim. Mas tem uma coisa ali de querer botar a parte, porque, né, eu entendo completamente isso. E aí também essa questão de como levar isso, né? A ideia do educador de pares, né? Eu acho que você está fazendo é perfeito assim, nas escolas, porque é você com a sua população. Sim. A gente teve a Silvinha, que falou justamente sobre isso, né, num podcast LGBT e HIV, que ela falou, gente, é nós por nós mesmos, né, nós temos que fazer a nossa política. Né? E era até isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, quando a Silvinha fez essa fala, de que nós por nós mesmos, no sentido de que a gente questionou ela, porque se não era uma estigmatização, associar o público LGBT com o HIV. Porque Sim. Hoje, inclusive, a gente tem, né, incentivos e projetos focados nisso, no público LGBT e com HIV. E a gente não tem, por exemplo, financiamento de projetos de prevenção de pessoas negras e HIV. Né? Como é que tu encara isso? Assim, porque o movimento negro tem debatido, chega a tocar nesse assunto, né?
Por quê? Por que a gente tem essa relação? A gente sabe que tem toda a história a doença gay, né, nos anos 80 e tudo mais, e a gente entende o porquê se trabalha o LGBT com HIV. E aí foi isso que a Silvia disse, que ótimo que a gente está trabalhando isso. Mas o que falta para a gente ter, inclusive, esse foco também, de dizer, vamos agora ter um projeto financiado para trabalhar negritude e HIV, né? Eu acho que isso parte muito, assim, por exemplo, né, como vocês citaram da moça, né, a questão porque existiam muitos paradigmas e até mesmo marcações sociais. Se a gente faz alguma coisa voltada para o público LGBT, e eu até lembro uma vez, acho que foi na de 2021, que foi a decisão do nome para a parada LGBT em São Paulo, né? Porque eles tinham uma temática e a outra temática que estava querendo ser escolhida era o HIV. E acabou que eles não escolheram a do HIV, eu posso estar errado, mas ficou essa questão, por que escolher o HIV ou por que associar o HIV à população LGBT? Eu acho que isso é um risco, porque assim, eu nunca esqueço ela é muito chula assim, mas eu nunca esqueço que uma pessoa falou assim pra mim, a gente que é LGBT, a gente só tem 2 caminhos, a morte ou o HIV. Nossa! Ela falou assim pra mim, eu fiquei... Oi, né? Eu fiquei tão assim... assustado, obviamente eu fiquei, né? Mas eu não descartei isso, porque muitas vezes é o que esperam da gente. Isso. É o que esperam da população LGBT. Se a gente não tem um outro caminho, o HIV ele, em algum momento vai chegar. Ela até falou assim, uma hora ou outra o HIV vai chegar pra você, pra nós. E aquilo ali foi tão impactante pra mim, e eu fiquei me perguntando, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer pra mudar essa realidade? Assim, voltando especificamente sobre o movimento negro, eu conheço muitas pessoas do movimento negro. Eu não vou mentir, atualmente hoje eu estou um pouco mais afastado por conta da vivência. Mas o que eu percebia durante algumas relações é muito esse afastamento de discutir o HIV dentro do movimento ou de, em alguns momentos, pontualmente falar sobre essas questões. Tem pessoas assim dentro do movimento que debate, inclusive teve até uma live que, quando era o Consciência Positiva, teve uma live que foi com uma pessoa militante do movimento negro que eu assisti. Sim, com o Felipe, do MNU, verdade. E foi muito boa aquela live, eu lembro muito até hoje, mas assim, existe ainda esses trâmites de associamento ou de associação a essas temáticas, o que é um problema. Se a gente compreende que a população negra ainda, né, e aí, né, isso são dados, né, do boletim epidemiológico, que essa população ainda assim é a que mais tem uma maior incidência na infecção pelo HIV e até pela morte, né, a mortalidade da AIDS. Essa é a população. Então, assim, como é que enquanto movimento, ou como associações, né, que eu faço parte de uma, como a gente consegue acessar esses jovens de levar informação, de debater a prevenção combinada, de debater que o racismo ele é um enfrentamento nas unidades de saúde, ele ainda é um ponto de enfrentamento na luta contra a AIDS, né? Se é uma população que ainda assim tem uma maior incidência, como é que a gente pode trabalhar essas questões dentro do movimento, né? Sobretudo no MNU, que é um movimento nacional, de que a gente não pode esquecer ou deixar de lado essas pautas, né? Ouvindo o podcast, né? O dezembro vermelho é só no dezembro vermelho. Não, a gente sabe, é o ano inteiro. Assim como essas lutas, né, do movimento, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à LGBTfobia, elas não podem ser em momentos específicos, né? Sobretudo que mês passado também foi a Consciência Negra, né? E assim, a gente entende que o movimento negro ele é muito unificado, ele tem suas pautas, né? Também um enfrentamento à questão do racismo institucional, que é um enfrentamento muito válido. Eu queria aproveitar esse falar, te interromper, que no mês passado teve a campanha aqui no Cuca, né, que é o Mente Livre Cuca Crespa, e que pega essa campanha mesmo contra o racismo, né, e essa pauta que tu vem trazendo, que a gente propõe aqui, também é uma questão a se tratar, né, porque o Cuca ele tem o público da periferia, o público negro, o jovem negro, né, que acessa e que tem esse direito de acessar a política pública para a juventude, né, e que o Cuca vem fazendo um trabalho incrível em relação a isso, com esse acesso para a juventude de qualquer política para a população jovem e tal, e negra especificamente. E aí eu lembro muito de que um amigo que é negro, ele me falou que assim, não é só a polícia que está matando o negro, né? Também existe a questão da saúde pública, né? E
aí fica essa também, reflexão. Né? Tá a população. Isso. Infelizmente. Então, assim, eu acho que um dos pontos que a gente pode fazer justamente isso é aglutinar essa juventude. Eu acho o Cuca maravilhoso nesse sentido, né? Porque a gente entende que o Cuca hoje, ele, como esse dispositivo de juventudes, ele aglutina muita juventude de forma geral, né? E que muitos Cucas, acho que todos, inclusive, fazem esse tipo de debate ou até mesmo acesso à prevenção, né? O que já ajuda muito, né? A gente compreende se a periferia muitas vezes é composta pela população negra, né? Então, assim, é muito importante esses dispositivos de juventudes, justamente também pensando nesse sentido de prevenir aquele jovem, né? Então, assim, durante a minha trajetória, né, de militante, de educador social, eu nunca esqueço, para mim foi uma visita que eu fiz a uma policlínica, e eu estava sentado, assim, teve 2 momentos assim que foram bem marcantes para mim, né? Foi quando eu fiz uma visita, tava lá as pessoas sentadas na cadeira, porque o pessoal já associa, né? Se você tá naquele canto... Esperando o teste. Você tá esperando, tá fazendo uma consulta ou uma coleta. E tinha um casal, né? O rapaz, ele era um homem negro e a mulher... Aí, isso, obviamente, eu tô fazendo a leitura, né? Assim, pelos meus estudos. Ela era uma mulher parda, assim, né? Não sei, eu tô aqui só... Assim, pela minha visão mesmo, né? Sim. E, no caso, a mulher estava num exame de rotina e o rapaz, ele estava, assim, aguardando, né? E ela estava junto com os rapazes sentados nas cadeiras e pediram um documento. Eu achei aquilo tão emblemático. Ele não quis vir até onde ela estava. Eu acho que ainda tem muito esse pensamento também. Se eu chegar próximo daquele grupo, né, ali, eu vou me infectar. Sim. Só de fato de chegar próximo. Inclusive, foi uma dessas questões que o pessoal pergunta muito. Ainda, como é a transmissão? Eu ainda, assim, não me surpreendo, mas também me surpreendendo que muitas acham ainda que pelo toque, sim, pela saliva, pelo beijo, pelo compartilhamento de talheres, ainda tem essa visão. Inclusive, na escola a gente defrontou com isso. E a gente também de perceber como é que a gente pode circular aquele debate, mas também demonstrando que essas conversas passaram, né? Então, aquilo ali me pegou porque a gente fala tanto sobre os meios de transmissão, mas ainda assim no pensamento social existe essa contradição, né, do que é falado, também do que não é chegado àquela pessoa. E outro momento que eu acho realmente bem mais emblemático para mim foi quando eu cheguei no posto e eu vi as cadeiras, né? Se tivesse 2 pessoas brancas, digamos assim, tinha 10 pessoas, 2 eram brancas, os restos todos eram jovens negros. Então isso demonstra que ainda assim, e legitima assim de certa forma, porque muitas vezes as pessoas esperam que a gente legitime isso, né, de dados, né, e tem dados comprovando que infelizmente ainda a população negra é a mais infectada e tem a maior incidência. Mas aquilo ali foi tão marcante, né, e sempre eu me questiono, poxa, como é que a gente faz com que essa realidade mude? Né? Como é que a gente pode fazer que existe uma diminuição da incidência do HIV na população negra? É difícil, eu acho que é um grande desafio, assim como o racismo ainda é um grande desafio, né, na nossa sociedade, mas como é que a gente pode enfrentar essa incidência na população negra? Eu ficava me perguntando muito isso, né, porque também, como eu disse, né, eu estou no processo de me formar nas ciências sociais, então eu queria muito puxar esse debate racial também como um elemento, né, de ter um cuidado e de alertar a nossa sociedade, a nossa população, né, sobre os métodos preventivos e como a gente pode intensificar isso na nossa população, né? O que ainda é um enfrentamento, uma dificuldade, mas espero que eu consiga pelo menos dar aquela mãozinha assim para ajudar e de, né, intensificar o debate sobre a prevenção. Muitas vezes as pessoas não compreendem ou até mesmo o acesso ao preservativo. Né, teve uma pessoa que eu tive um atendimento, né, na associação que queria muito ter acesso ao preservativo, mas não sabia como. Então são coisas que a gente considera básicas, né, que são básicas de informação, mas que ainda tem pessoas que não têm esse tipo de informação.
É porque, assim, e aí eu fico... E é legal que o Breno, a gente dá a linha e ele fala, dá logo uma aula, né? A gente fica assim, babando. Não, eu tô amando, eu tô a gente fica babando, assim, as brancas tapadas aqui, sobre negritude. Mas é muito do que eu acabei falando naquele momento, da questão estrutural, inclusive, das periferias, saneamento básico, acesso à educação, histórico de família de educação, por isso a importância das cotas, né? Então, assim, atravessa tanta coisa, né? Que é a nessa questão perspectiva, dos preconceitos transversais. né? Assim, atravessa tanta coisa que é muito... que eu acho que até para responder essa pergunta de assim, o que é que a gente pode fazer, a gente tem que mudar toda a estrutura, né? Assim, é muito estrutural o debate do racismo. E aí, assim, inclusive, né, eu e o Salmão, né, nós assumimos o Conselho Estadual de Juventude mês passado, e aí eu fiquei na presidência da Comissão dos Direitos Humanos e alguém me questionou sobre a gente elaborar um calendário para 2023 e tudo mais. E alguém disse assim, mas podia pegar os eixos temáticos dos meses, assim, novembro, negritude e tudo mais, né, e tal. Eu digo, cara, mas como é que eu vou dizer, por exemplo, que todo mês tem pautas muito importantes? E como é que eu vou dizer que uma pauta é mais importante do que a outra, entendeu? Sim. Tipo, só o debate de diversidade sexual, por exemplo, a gente tem o mês em janeiro, né, de visibilidade trans, agosto, visibilidade lésbica, um dia contra a luta contra a homofobia, acho que é maio, e o orgulho LGBT em junho. Então, assim, é o ano todo de todas precisam ser trabalhadas o ano inteiro, né? Tudo precisa ser trabalhado o ano inteiro. Então, os meses são para intensificar. Essa transversalidade, né, é muito importante. Eu acho que a gente tem que abraçar isso, né? Assim, fica a tarefinha de casa da gente, quanto conselheiro de juventude, quanto militante do movimento negro, quanto militante do movimento de luta contra a AIDS, conseguir unir, ser transversal. Sim. Quando for fazer um projeto, né, vamos elaborar uma campanha, uma atividade. Como é que nessa campanha eu atendo o movimento negro, atendo o movimento LGBT, atendo o debate de identidade de gênero de mulheres e de identidade de gênero das pessoas transexuais. É porque é aquela coisa que eu falo, né, Márcio? Eu falo assim, da minha vivência de HIV. Mas, tipo assim, apesar de eu ser gay, eu sou meio heteronormativo, me passo de boa, né, branco, tipo, tenho uma realidade totalmente diferente de muitas pessoas que vivem com HIV. Então, assim, eu não represento um público específico, né? Eu falo da minha vivência e algumas pessoas se sentem ali confortáveis de estar chegando perto, de estar conversando sobre isso por conta dessa questão da dificuldade da revelação, que é completamente compreensível por conta do preconceito e estigma, né? Sim. Mas aí você imagina uma pessoa que tem HIV, aí que ela é uma pessoa trans, aí a pessoa que tem HIV é trans, é negra, a pessoa que tem HIV é trans, negra e sei lá, e não tem uma moradia, sabe? São vários fatores que são realmente transversais, assim, ligados ao HIV, né? E esses fatores, eles são muito influentes nesse sentido porque tenho amigos, né, que vivem muito bem com o vírus, mas que esses fatores, né, sociais, esses determinantes sociais de saúde, sobretudo, eles dificultaram uma aceitação do possível reagente, né, para o HIV, até mesmo o entendimento, né, de como eu cheguei aqui, né, como o que esses fatores influenciaram na minha chegada até o diagnóstico positivo, né? Então, assim, alguns falam e relatam pra gente que talvez se tivessem compreendido mais, ou se tivessem tido outros acessos na saúde, talvez poderia ter sido diferente. Poderia, a gente nunca sabe, né? A gente não tá aqui julgando as práticas sexuais de ninguém, então, né? Mas, assim, esses fatores, né, esses determinantes sociais, eles dificultam sim, né, o acesso, até mesmo o diagnóstico, né, até mesmo o início do tratamento, ele influencia muito, porque não é só o diagnóstico, mas também como esse jovem, ele vai ter o acompanhamento, né, muitas vezes é importante sim o acompanhamento psicológico para esse diagnóstico recente, né, mas também a forma de pensar como esse jovem, muitas vezes que
é vulnerável socialmente e economicamente, mas como é que ele também vai acessar o tratamento, né? Como ele vai se locomover, se talvez ele seja um jovem que não tenha esses acessos ou até mesmo a condição econômica para, né, ter esse transporte, para se locomover a esse tratamento. Por isso que eu gosto muito de pontuar, não é só o diagnóstico positivo que você vai receber, mas também como é que eu vou estar acessando essas políticas, se eu não tenho como me locomover, ou se eu não tenho esse acompanhamento, ou esse acolhimento, porque é um processo, né, a testagem, porque não é só você fazer a testagem, como você é acolhido, como é que você é aconselhado durante aquele trajeto, aquele momento que você está ali durante um possível reagente ou não reagente, né? Porque ali também ocorre, né? Mesmo quando dá um não reagente, existe já o acompanhamento, o acolhimento com aquela pessoa, porque você vai conhecer a história dela, você vai conhecer quais são os fatores, quais são as vulnerabilidades que acompanham aquela pessoa, porque toda pessoa que vai fazer uma testagem, ela é diferente. Tem pessoas que têm alguns acessos e outras não, né? Então, como é que a gente compreende a partir daquela fala, a partir daquela conversa com aquela pessoa que está buscando a testagem, independente do motivo, né? Muitos vão por curiosidade, muitos vão sim porque tiveram uma prática desprevenida. Então, assim, aquela pessoa ela é múltipla nas suas histórias, né? Nesse ponto assim de conhecer aquela pessoa, né? O que ela traz consigo naquela testagem. Então, assim, o que eu já percebi muito e que ainda a gente pontua muito é esse tratamento mesmo da pessoa que atende aquele corpo negro, né? Às vezes é diferente, a pessoa não tem mais interesse em voltar, ou muitas vezes percebe, assim, alguns olhares, né? Tem algumas meninas, travestis mesmos, que durante o tratamento, né, não teve o seu nome social respeitado. Então, são essas violências, né, que aí são de gênero, são de raça, né? E são sociais também, né, que elas enfrentam e eles também enfrentam, que dificulta o acesso, né, o que não era para acontecer, né? Então, assim, eu acho que o nosso papel enquanto educador social, né, é muito esse lance de compreender, né, de que essas dificuldades, elas existem, mas como a gente, né, pode modificar aquela realidade. Teve um atendimento que eu tive, que ela é uma moça trans travesti, né? Ela ficou super feliz porque teve só o seu nome respeitado. Sim, sim. Então, o que é isso diz pra gente, né? Qual é o tipo de atendimento? A gente se questiona, qual é o tipo de atendimento que essas pessoas estão tendo durante o processo da testagem, né? O que a gente tem que perceber, o que a gente sempre alerta, né? É que os profissionais de saúde, assim como a gente, eles precisam se capacitar, eles precisam entender que a nossa sociedade, ela é complexa nas suas diversidades. Então, a gente também tem que se adequar minimamente a essas diversidades, a essas mudanças, seja respeitar a cor da outra pessoa, seja respeitar o nome social daquela pessoa, né? Então, isso é extremamente importante e a gente pode diminuir um pouco dessas barreiras sociais. É isso, né? É isso, né? Acho que a gente pode... eu queria ficar aqui um tempão. Depois da gravação que a gente vai conversar bem livre. Fica pra depois se vocês quiserem conversar com o Breno. Mas, de todo jeito, cara, assim, é muita coisa. Eu acho que a gente precisa mesmo, assim, de fato, acho que a gente fica com essa missão, né, Salmão, assim, de um próximo projeto, né, com muito mais especificidade voltado para essa questão da população negra e tudo Ajuda mais. A gente, Breno. Um debate assim geográfico, inclusive, né, de territórios e tudo mais. A sexualidade de corpos, né, que eu acho que a gente tem que falar depois disso, dos estigmas de, né, o homem, né, negro e tudo mais, e a mulher negra e como esses corpos são violados muitas vezes sexualmente. Breno, queria agradecer, né, agradecer a tua participação. Né? Coloca o teu Instagram, Breno, pro povo te seguir se tu quiser, né? Não sei. Bota aí, divulga assim, aí. Só para finalizar, assim, tem algo que eu aprendi muito durante a minha trajetória da universidade, até mesmo nos movimentos sociais, né? Que a gente fala assim, que as instituições, né, seja a escola, a unidade de saúde, eles têm que ser espaços de inclusão, né? Às vezes eles são espaços de exclusão, né? O que já é errado, né? Se a gente busca aglutinar esses corpos, né, com que ele acesse o tratamento, com que ele utilize aquele serviço, ou até os dispositivos, né, de juventude de forma geral, né, que eles pensem muito na inclusão dessas pessoas, né, de acessar a informação, de dar a informação, mas também que aquela pessoa, aquele indivíduo,
continue acessando, né, dê continuidade ao processo, né, como a gente fala, né, os processos burocráticos, enfim, de juventudes e juvenis. Mas assim, que dê continuidade, não é só acessar, mas também que continue, né, que divulguem, né, que dê continuidade. Então, que esses espaços continuem sendo de inclusão e não de exclusão. Sim, as redes sociais, o Instagram é breníssimo. Lá, quem quiser também, né? Aquela linha, seguir de volta. Seguir de soco também. Arrasou. Gente, a gente acabou, né? Hoje não fizemos nosso merchandising, mas deixando aqui, lembrando vocês de acessar o ahoraeagora.org, pedir o autoteste, né? Fazer o autoteste lá de vocês, porque se testar é se cuidar, é se prevenir, né? Tá certo? E é isso, gente. Até amanhã. Obrigado, Cuca, né? Obrigado, Cuca. Até amanhã no Capa, na Praça dos Leões. Vamos pro Capa, galera. Praça dos Leões. Valeu, Fortaleza, galera. Ceará. Tchau.